Alô você, eu sou Franklin Lobato e nós estamos falando sobre inquérito policial. Nas aulas anteriores nós falamos sobre as considerações preliminares, natureza do inquérito, incomunicabilidade, instauração de inquérito e agora nós vamos falar do valor probante do inquérito. Atenção! Inquérito policial. A abertura do inquérito poderá ser requerida pelo ofendido ou seu representante e, se for indeferido, caberá recurso ao secretário de Segurança Pública. Em se tratando de crime de alçada pública incondicionada ou condicionada à representação, deverá então requerer o junto ao Ministério Público ou juiz local. Primeiro, nós temos um crime de ação penal privada, que pode ser uma calúnia, uma injúria, difamação, que se procede mediante queixa, e se o requerido ou seu representante pedir a abertura de inquérito, e essa abertura for indeferida, ele poderá oferecer um recurso ao secretário de Segurança Pública. Mas atenção, se for crime de ação pública incondicionada, aquela que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem nenhuma necessidade da representação da vítima, ou condicionada à representação, nós teremos então uma requisição junto ao Ministério Público ou ao juiz local. O Ministério Público mostrando as provas da autoria e da materialidade, e ao juiz, que poderá, de qualquer forma, não concordar com o arquivamento do promotor de justiça. Já no crime de ação penal privada, o inquérito só será instaurado mediante requerimento escrito do ofendido ou seu representante legal. Por que, professor Franklin, só se eu tiver o requerimento escrito do ofendido? Porque a ação penal privada, como o próprio nome diz, ela compete a iniciativa ao ofendido. Então, se ele não deseja promover a ação penal privada, tem que ser respeitado esse seu desejo. Bem como, em outros casos, por exemplo, mediante requisição do Ministério Público, se for um crime de ação penal pública, da autoridade judiciária ou ainda do ministro da Justiça, naqueles casos em que há crime contra o presidente da República. Hipóteses em que a autoridade policial não pode deixar de atender ao requerimento. Portanto, se o requerimento for, a requisição for do Ministério Público, do juiz de direito ou do ministro da Justiça, nós vamos ter o não atendimento pela autoridade policial. Não é possível, porque se trata de um crime de ação penal pública. Bom, vale ressaltar que o senhor da lite, ou seja, o dominus litis, é o Ministério Público e, portanto, a requisição pela autoridade judiciária tende cada vez mais a desaparecer do nosso sistema processual. Aliás, nós já temos decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que o juiz não poderá ter a iniciativa de algumas diligências que competem ao Ministério Público. As contravenções penais e os crimes em que a lei comina a pena máxima não superior a 2 anos, eles são considerados crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo, sem excetuar os casos em que a lei prevê procedimento especial, e nós falamos na primeira aula sobre o caso do abuso de autoridade, que competem ao juizado especial criminal. Portanto, a Lei 9.099 diz que, nesse caso, nós teremos o termo circunstanciado de ocorrência, que vai gerar uma audiência de composição civil no juizado, depois uma transação penal, se não for possível a composição civil, e, se não houver a transação penal, sim, o Ministério Público oferecerá a denúncia. Enquanto que nos outros crimes que são apurados por inquérito policial, como os demais que são pena máxima superior a 2 anos, eles são posteriormente denunciados pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Tanto no juizado especial,
quanto na justiça comum, existe a denúncia do Ministério Público. Mas no juizado especial, nós vamos ter a possibilidade do termo circunstanciado, da composição civil, da transação penal, que são institutos despenalizadores, para que só aí, se não houver a possibilidade desses institutos, é que o Ministério Público vai oferecer a denúncia. O artigo 41, inciso 2 da LOMP, Lei Orgânica do Ministério Público, prescreve que os membros do Ministério Público não podem ser indiciados em inquérito policial. Atenção. Mas, doutor, se um membro do Ministério Público praticar uma infração penal, nós teremos uma hipótese em que um membro do MP, se ele praticar um crime, cabe à autoridade policial remeter os autos ao procurador-geral do Ministério Público. Mas, doutor Franklin, isso não impede a prisão em flagrante se o promotor de justiça praticar um crime inafiançável? Por exemplo, o promotor de justiça mata a sua própria mulher no âmbito de violência doméstica por ter encontrado ela com outro homem. Nesse caso, eu teria um flagrante de crime inafiançável e a prisão em flagrante poderia ocorrer, mas a autoridade policial teria que comunicar em 24 horas ao procurador-geral. Com referência ao juiz, é o mesmo raciocínio. Uma das prerrogativas do juiz é não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou órgão especial. Portanto, se ele tem essa prerrogativa, até a instauração de inquérito policial, deve haver uma autorização do órgão especial do Tribunal de Justiça para que haja a abertura daquele inquérito. E aí, professor Franklin, se não tem inquérito, como é que se apura? Aí a polícia vai abrir um procedimento administrativo, investigatório, até que o tribunal, o órgão especial, ele se manifeste. Cabe a ele o julgamento desta autorização para que o juiz seja investigado. Claro que, se houver um flagrante de crime inafiançável, o juiz, nesse caso, prenderá o juiz, a autoridade policial poderá prender o juiz de direito, o desembargador, e deverá comunicar ao presidente do tribunal a que esteja vinculado de acordo com o artigo 33 da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Assim, os juízes e promotores também o mesmo raciocínio para os deputados federais e estaduais, senadores, ministros e secretários. Todos têm foro especial por prerrogativa de função. Com a seguinte diferença: promotores estaduais e deputados estaduais praticando crimes da competência do Estado serão julgados pela Justiça Estadual. E os senadores e deputados federais, ministros e secretários, se forem pegos praticando um crime de competência da União, eles serão processados pela Justiça Federal. Quando se trata de prefeitos, atenção, também com foro especial, segundo o artigo 29, inciso 10 da Constituição de 88, os inquéritos serão presididos por delegados regionais e remetidos ao Procurador-Geral para denunciar o prefeito ao Tribunal de Justiça. Então, o prefeito poderá ser investigado, mas quem investiga o prefeito é um delegado regional. Quem pode denunciar o prefeito? O Procurador-Geral, mas o Procurador-Geral, doutor Franklin, pode delegar para um promotor de justiça oferecimento daquela denúncia? Sim, desde que haja poderes especiais. E quem é que vai julgar o prefeito? O Tribunal de Justiça do Estado. Há uma pergunta sempre que me fazem sobre a questão da improbidade administrativa. A improbidade administrativa não necessariamente será apurada por um delegado regional, ela poderá ser apurada pelo próprio promotor da comarca e por ele ajuizar a ação de improbidade e pelo juiz de direito da comarca julgar aquela ação de improbidade, já que improbidade administrativa
não enseja o foro especial por prerrogativa de função. Evidentemente que crimes praticados pelo prefeito serão apurados pelo delegado regional, remetidos ao procurador-geral e julgados pelo Tribunal de Justiça. Bom, finalmente nós chegamos ao valor probante do inquérito, né? Depois de toda essa explicação, que poderá ser pergunta de prova. Tudo o que você queria saber sobre inquérito policial e nunca teve coragem de perguntar. O valor probante do inquérito, ele é, poderíamos dizer assim, uma peça meramente investigatória e inquisitória. Muito tem se discutido sobre o seu valor, porém não se pode negar que o inquérito contém provas de real valor, como auto de prisão em flagrante, os exames locais, as perícias internas e externas, que nós já tivemos a oportunidade de conversar em outra aula, que não se renovam em juízo. Então, aqui uma recapitulação da aula de inquérito policial. O inquérito policial, ele se inicia de ofício por portaria ao auto de prisão em flagrante se houver flagrante delito, portaria se não houver o flagrante. Eu posso ter a hipótese de requisição do Ministério Público ou do juiz para que o delegado abra o inquérito, que ele não pode recusar. Por requerimento da vítima, se for crime de ação penal pública, nós já vimos, é do Ministério Público, mas eu posso ter uma ação penal privada intentada pela vítima e, portanto, eu teria aí a possibilidade desta vítima recorrer ao secretário de Segurança Pública se não fosse aberto o inquérito. E, mediante a representação do ofendido, também mesma situação em que ele pode recorrer ao secretário de Segurança Pública se for de ação penal privada. Na próxima aula, que é o inquérito policial 5, nós vamos falar sobre a conclusão do inquérito e a remessa do inquérito, tá? Se der, nós vamos chegar ainda ao curador, já está faltando pouco. Tenha um pouquinho de paciência, vamos falar da conclusão, do curador ao acusado menor e do juizado de instrução, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.